Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, que prazer estar mais um semestre com vocês. Eu sou a professora Andréia dos Santos Oliveira e neste semestre eu irei ministrar a disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 3. Antes de comentar sobre essa disciplina, eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim há uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD Mudando Realidades em letra verde. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, estou usando uma saia longa de fundo azul, bordado branco, uma blusa também azul e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, como eu disse, neste semestre eu trabalharei com vocês a disciplina de Práticas Colaborativas de Estudo em Grupo 3. Vocês já tiveram práticas colaborativas de estudo em Grupo 1, práticas colaborativas de estudo em Grupo 2, então vocês já sabem que nessa disciplina vocês fazem um trabalho em grupo e que este trabalho para essa disciplina vale nota para todas as disciplinas cursadas no semestre. Então, uma disciplina fundamental, é uma disciplina que envolve, uma atividade interdisciplinar e também é este trabalho feito nessa disciplina que conta carga horária para curricularização da extensão. Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre a pesquisa na área de ciências humanas na perspectiva de Bakhtin. Porque vocês, nessa disciplina, terão que fazer uma pesquisa, assim como vocês já fizeram na disciplina 1 e na disciplina 2, vocês continuarão fazendo uma pesquisa, só que dessa vez, vocês não irão para a escola para conversar com os docentes, e sim com a gestão escolar. Então, veja bem, vocês farão uma pesquisa com a gestão. E a intenção é que essa pesquisa seja feita na perspectiva desse filósofo russo que se chama Bakhtin, porque Bakhtin concebia a pesquisa na área de ciências humanas, ou seja, nessa área de vocês, que é a pedagogia, que trabalha com o ser humano, que é o ser expressivo e falante, Bakhtin achava que toda vez que a gente vai fazer pesquisa com pessoas, essa pesquisa deve se diferenciar das pesquisas de outras áreas, como por exemplo da área de ciências naturais, porque nós estamos trabalhando com uma pessoa e as pessoas elas são únicas, as pessoas elas têm experiências, elas têm vivência e tudo isso vai influenciar nas atividades, nas concepções, nas ideologias dessa pessoa. Então, nesta primeira aula, nós vamos falar sobre a pesquisa na perspectiva do Bakhtin. Mas primeiro, vamos ver quem foi o Mikhail Bakhtin. Ele foi um teórico russo, tá? Então, ele nasceu na Rússia. Em 1895, ele se graduou em Filologia e História e dedicou os seus estudos na área de letras, História da Cultura, Filosofia, Estética, Literatura e Filosofia da Linguagem. E o Bakhtin ele escreveu várias obras importantíssimas, estudadas aí mundo afora. E uma dessas obras, que se chama Estética da Criação Verbal, o Bakhtin lá tem um capítulo que é Metodologia da Pesquisa na área de Ciências Humanas. E lá o Bakhtin ele descreve como é que as pesquisas deveriam ser feitas. É bom dizer que o Bakhtin ele possuía uma orientação marxista e ele considerava o homem como sujeito histórico e cultural. Nós já estudamos sobre o sujeito histórico e cultural na disciplina do segundo semestre, que é a disciplina Teorias Educacionais, onde vocês estudaram a Vygotsky, e a teoria histórico-cultural, e lá o Vygotsky diz, que o sujeito é um ser histórico, é um ser cultural. O que significa isso? Que nós nos constituímos na relação com as outras pessoas. O Bakhtin também defendia isso. Ele defendia que nós não nascemos homens no sentido de humanização. Nós vamos nos humanizando à medida que nós vamos interagindo
com as outras pessoas. Por isso que nós somos históricos e culturais, né? Porque a constituição, né, humana depende do outro. Isso vai influenciar também os modos de fazer pesquisa. Significa o quê? Que se a gente considera o sujeito como histórico e cultural, saber quem é esse sujeito, né? De onde ele vem, onde ele estudou, quais, né, teóricos influenciam a prática desse professor, desse gestor, vai contribuir para a gente compreender o motivo pelo qual aquele sujeito desempenha determinada ação, tá certo? Bem, tendo explicado um pouquinho quem é, né, este filósofo russo, quem é o Bakhtin, vamos agora responder essa pergunta: como Bakhtin percebe a pesquisa na área de ciências humanas? Porque o Bakhtin, ele propõe uma nova forma de fazer pesquisa apenas para a área de ciências humanas. Então, para o Bakhtin, o que distingue o modo de fazermos ciência humana ou ciência na perspectiva de Bakhtin é o fato de que nós sempre temos um objeto que é único. Veja, a pesquisa com o sujeito, com as pessoas, não tem como ser replicada, né? Porque a gente vê aí pesquisas que, na área de ciências, por exemplo, que são replicadas no laboratório. Ah, fez isso, então para dar certo tem que replicar e tem que dar o mesmo resultado. Na área de ciências naturais, isso é possível. O Bakhtin diz que quando a pesquisa é feita com sujeito, com pessoa, é impossível replicar. Por quê? Porque o sujeito é único. Eu sou única, você é único, e uma conversa tida comigo hoje, você não conseguirá ter o mesmo resultado se essa conversa for amanhã. Por quê? Porque a gente vai se transformando. Exatamente porque nós somos seres únicos, a gente vai se transformando, né? A gente sai das relações, das trocas, das interações verbais transformados. É por isso que uma conversa, um diálogo feito hoje com a mesma pessoa, é impossível termos o mesmo resultado se essa conversa for feita amanhã. Podemos ter resultados parecidos, mas os mesmos resultados nós não teremos. Então, o primeiro fato que deve se compreender, né, para fazer uma pesquisa na perspectiva do Bakhtin, é que nós trabalhamos com o sujeito, um sujeito que fala. E é impossível repetir essa pesquisa e ter os mesmos resultados, né, que obtivemos lá na primeira conversa, no primeiro diálogo. Então, nós temos um objeto que é único, um evento que é único, um acontecimento que é único, uma pessoa que é única, de modo que não possuímos essa possibilidade de replicação. O que quer dizer? Vocês vão, né, dialogar com gestores da escola. Ah, eu esqueci de apertar lá o play, né, do gravador e não gravou. Amanhã eu vou fazer de novo e eu quero que a gestora diga a mesma coisa que ela disse ontem. Impossível. Porque, veja, você pode colocar ali as mesmas pessoas, mas a conversa já vai ser uma conversa diferente. Você não vai conseguir ter os mesmos dados, porque a situação, né, aquele acontecimento, a gente não tem como repetir o mesmo diálogo com as mesmas palavras, exatamente porque somos sujeitos, né, diferentes. Então, não existe a possibilidade de replicação, é o primeiro ensinamento que nos diz o Bakhtin. O Miotello é um professor brasileiro que ele pesquisa o Bakhtin. Ele tem grupos de estudo para estudar as obras do Bakhtin. Ele é um dos maiores pesquisadores do Bakhtin, professor da Unicamp lá de Campinas. O Miotello, ele diz assim, ó: desenvolvemos atividades com a linguagem, não trabalhamos com o objeto mudo. Então veja, quando a gente vai a campo, nós estamos ali como pesquisadores. Quando vocês forem para a escola para conversar com a gestão da escola, vocês estarão ali desenvolvendo um trabalho de pesquisa primeiramente. Ali vocês serão pesquisadores. E é importante saber que o pesquisador trabalha com a linguagem, ou seja, para que você construa dados, veja que eu estou usando o verbo construir e não o verbo coletar. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Para construir os dados, nós precisamos da linguagem, ou seja, eu, pesquisador, eu preciso me comunicar para que o outro, né, converse comigo
E o sujeito pesquisado, ele também vai se comunicar. Então, veja que a linguagem é fundamental. Então, compreender a importância da linguagem é muito importante na perspectiva do Bakhtin, né? Compreender também que nós não trabalhamos com o objeto mudo. Como o pessoal, por exemplo, das ciências naturais, né, vai fazer lá uma pesquisa envolvendo solo, envolvendo planta, né? A gente não. O nosso objeto, o nosso sujeito de pesquisa é o homem, né? É a humanidade no sentido de ser que fala e que sempre tem muito para falar. Portanto, quando nós formos a campo, é preciso que a gente crie situações para que o outro se sinta motivado para falar. E que nossos ouvidos de pesquisadores estejam atentos para uma escuta amorosa e uma escuta sensível. Porque escutar também é diferente de ouvir. Nossos ouvidos devem estar ali muito bem, né, dispostos a ouvir o que o entrevistado, o que o pesquisado está dizendo, e a gente também, à medida que ele fala, a gente vai descobrindo outras possibilidades, né, para prosseguir aquele diálogo, para que a gente consiga o maior dado possível daquela pessoa ali que está conversando, dialogando com a gente. Então, as ciências humanas são as ciências do homem, homem que fala, e homem que fala com outro homem que fala. Então, veja, é o pesquisador e o pesquisado. Pesquisador que fala, pesquisado que fala. Então, a linguagem é fundamental nessa perspectiva. Então, a relação sujeito-objeto é substituída pela relação entre os sujeitos. Então, na pesquisa com os seres humanos, não é uma relação sujeito-objeto, né? Não é a relação pesquisador com uma planta, com um solo, né, com uma bactéria, não, é a relação entre sujeito, é o pesquisador, que é um sujeito histórico e cultural, dialogando com outro sujeito que também é um sujeito histórico e cultural. E conseguir criar condições para que o outro fale sobre aquilo que eu estou buscando informações é muito importante. E aí a pesquisa nessa perspectiva vai muito além do que perguntar e o outro responder, né? Porque nessa perspectiva é a gente criar condições para que o outro sujeito ele tenha muita vontade de falar. Então vai muito além do que um pergunta e o outro responde. É o mais parecido possível com as situações de diálogo do cotidiano. Pensa num diálogo no cotidiano. Por mais que você vá conversar com alguém pensando, eu vou perguntar tal coisa, eu vou lá ver um amigo, vou perguntar tal coisa. Você nunca fica só naquela pergunta. Conforme ele responde aquela pergunta, você vai elaborando outras perguntas que surgem ali naquele momento. Então, levar isso em consideração é importante, tá? Para que você não fique, claro que você pode ir para a escola com algumas perguntas pré-definidas, mas que neste momento que você se encontrar com a gestão, que você não fique só com aquela pergunta que você levou. Conforme, né, a gestão ali vai conversando com você, você tem que ir pensando em outros questionamentos para que você consiga obter o maior número de informações possíveis a respeito da prática daquela gestora, daquele gestor. Aqui eu trago uma fala do próprio Bakhtin, quando ele diz: mas o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa. Porque como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo. Consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico. E aqui a gente percebe o quê? Que para o Bakhtin, essa palavra aqui nas pesquisas é fundamental. O diálogo. É por isso que na perspectiva do Bakhtin a gente não vai fazer uma entrevista, a gente não vai fazer um questionário, a gente vai propor um diálogo. E um diálogo, como eu disse, o mais parecido possível com situações reais. O que é o diálogo? O diálogo fala, né? Eu falo, eu enquanto pesquisador, o sujeito pesquisado ele também fala e a gente vai conversando, né, para obter o maior número possível de informações. É por isso que a gente vai dizer que isso que vocês irão fazer na escola neste semestre vai ser um encontro dialogado, né, ou a gente pode dar outro nome, mas desde que
de fato seja um diálogo, uma conversa, né? Uma conversa que flua, e não uma entrevista em que eu levo perguntas prontas e o outro responde. Quando ele termina de responder, faço outra pergunta pronta e não tenho possibilidade ali de elaborar outros questionamentos que aparecem no momento, né, daquela situação ali que é única, que é um evento único, como eu expliquei anteriormente. É por isso que é bom você ir pensando. Você vai conversar com a gestão? Como que vai ser? Né? Como que vai ser esse momento? Não sei, de repente você vai propor um café lá na escola, para que os entrevistados se sintam mais à vontade para falar, né? De repente você vai com algumas perguntas prontas, mas lá surgem outras perguntas. Você chega na escola e está acontecendo um evento e você percebe que aquele evento que está acontecendo é importante você obter informações sobre ele. Então veja, vão para a escola abertos aos novos questionamentos que devem surgir quando você estiver ali frente a frente com o sujeito da pesquisa. Portanto, vocês já devem ter percebido que a linguagem ela é fundamental nessa perspectiva do Bakhtin e a escuta também. Por quê? Porque para que eu tenha novas perguntas para fazer, é importante que eu esteja atento àquilo que o outro está dizendo. Por quê? Porque se eu não estiver atento, porque eu vou levar algumas perguntas prontas, isso não tem problema, né? E aí eu faço a pergunta, ele responde, mas eu não estou atento ao que ele respondeu, eu não vou conseguir ali elaborar novas perguntas a partir daquela fala que ele acabou de dizer. É por isso que a escuta ela é fundamental. Quando eu estou atento àquilo que o outro diz, porque eu já disse que escutar é diferente de ouvir, quando eu estou atento àquilo que o outro está falando, eu vou pensando em novas perguntas e novos questionamentos que eu posso fazer a partir daquela fala que foi feita ali na hora. Então, estejam com os ouvidos atentos, abertos para o entrevistado, para que você possa ali criar novos questionamentos e sair daquele momento com muitos dados para você analisar, tá certo? Então aqui tem uma nova citação do professor Valdemir Miotello, quando ele diz assim, ó, a luta de Bakhtin é contra os autoritários, é contra aqueles que querem construir a impostura do silêncio, é contra aqueles que querem sempre calar o outro. Então tomem muito cuidado com isso. Tomem cuidado para que quando você for para a escola, você não fale mais do que você escute. É importantíssimo saber escutar o que a gestão vai estar lhe dizendo. Claro que você também vai falar, né? Às vezes a pessoa, né, o gestor, a gestora vai responder, você não vai entender, você vai, né, dizer que você não entendeu. Ou então você vai entender, mas você vai perceber que você vai precisar elaborar um novo questionamento para que você tenha novos dados. Você também vai falar, mas é importante deixar que o outro fale e não cortar, porque às vezes, né, a gente vai lá fazer a nossa pesquisa e quando a gente vai ouvir a gravação, a gente percebe que a gente cortou o entrevistado, que o entrevistado ele iria dizer alguma coisa importante, mas eu fui lá e sem perceber eu cortei. Então a escuta ela é muito importante. O pesquisador não pode ir, né, para a escola com essa postura de autoritário. Olha, responda apenas aquilo que eu estou perguntando e eu já vou te cortar. Não. A luta do Bakhtin era contra os autoritários, aqueles que queriam impor o silêncio. E a questão da metodologia? Por quê? Você já sabe, né? Porque vocês já tiveram 2 disciplinas em que vocês fizeram este trabalho da disciplina Práticas Colaborativas e nas 2 vocês foram a campo, vocês levantaram dados, construíram dados e depois vocês analisaram esses dados. Isso vocês também vão fazer na disciplina de Práticas Colaborativas 3. E para isso, o Bakhtin, ele valoriza muito o cotejo. Olha só, o que é o cotejo? Eu compreendo um texto com outro texto. Então, o que é cotejar? É quando eu pego, né, aquilo que foi dito pelo sujeito que eu estou investigando e eu confronto aquilo que foi dito com outros textos. Quais textos, professora? Aqueles textos que vocês estarão estudando nas disciplinas do 3º período.
tá? Então isso é fundamental, isso para a parte de análise. Na análise vocês devem cotejar. Então vocês vão, claro que vocês não vão trabalhar com tudo que foi dito pela gestão. Vocês vão fazer recortes, depois de fazer, né, lá o diálogo, vocês vão transcrever todo o diálogo e vocês vão selecionar alguns trechos das falas. E esses trechos que vocês selecionarem devem ser analisados. Não basta escrever lá no relatório só aquilo que a gestão disse. É preciso trazer outros textos das disciplinas que estarão sendo ministradas no terceiro período para vocês analisarem as falas dos gestores. Isso é importante, isso é imprescindível para o Bakhtin, cotejar os textos, tá? E também o Bakhtin, né, ele fala da pesquisa narrativa, por quê? Quando eu vou para a escola, né, eu vou dialogar. E para dialogar, a gestão ela vai fazer o quê? Ela vai narrar, ela vai contar as suas experiências. Então veja que ela estará fazendo uma narração. Então a pesquisa do Bakhtin se aproxima também da pesquisa narrativa. E o que nós temos a dizer sobre a pesquisa narrativa? Quando vamos a campo para pesquisar, para me colocar na escuta, veja que você, enquanto pesquisador, tem que se colocar na escuta. Nesse caso, escutar é fundamental. De novo, vou repetir. Nós vamos numa perspectiva de quem narra, de quem conta, de quem fala da própria vida, de quem relata a experiência, experimenta aquilo que ele sente. Não temos lá uma verdade objetiva, objetivada para ir buscar. Nós temos um pedaço da vida para compreender, para captar, para entrar em contato, para tensionar. Portanto, a pesquisa narrativa é fundamental, porque ela mantém essa perspectiva da pesquisa, da busca, da escuta e da narrativa. Não é alguma coisa que vou buscar com perguntas pré-prontas, pré-preparadas. Não, eu vou lá na hora com a pessoa, vou escutá-la, vou ouvir as narrativas dela, vou ouvir o que ela tem para me contar. O outro fala, eu escuto. Isso é fundamental. Então, gente, vocês viram que não vou lá só para perguntar aquelas perguntas que eu preparei anteriormente para que o outro responda aquelas perguntas, só as perguntas que eu preparei. Não, eu vou lá para conversar, para compreender. No meu doutorado, eu fiz uma pesquisa na perspectiva do Bakhtin. Eu trabalhei com crianças do 5º ano do ensino fundamental e o meu objetivo era compreender como aquelas crianças se tornaram leitoras ou não, ou porque elas se tornaram leitoras, quem contribuiu para isso, ou porque elas não se tornaram, né? Então veja, claro que eu ia com algumas perguntas prontas, por exemplo, se a criança gostava de ler, né, o que ela lia, né, quem incentivava, eu ia com algumas perguntas prontas, mas lá no momento, conversando com aquelas crianças, surgiam outras perguntas que eram muito importantes, talvez mais importantes do que aquelas perguntas que eu levava. Mas aí também tem que perceber qual é a situação que eu vou criar. Né? O que eu fiz? Eu criei um momento na escola em que as crianças, elas liam os livros que eu levava, eu contava histórias, fazia transmissão vocal e a gente ia conversando. Então veja, criar uma situação para esse diálogo é importante. Por isso que eu estou perguntando qual vai ser a situação que você vai criar. Vai ser um café, né, com a gestão? Não sei, estou falando do café, mas você pode pensar em outra situação, né? Vai ser uma roda ali de conversa, vocês vão para debaixo de uma árvore, ou vai ser dentro da própria sala da gestão, né, enquanto ela trabalha ali. Então você tem que pensar nessa condição. Na minha pesquisa, que era pesquisar como a criança se torna leitora, propor situações em que as crianças tivessem contato com os livros foi fundamental, porque aí eu ia vendo como é que ela lia, né? Eu ia fazendo perguntas a partir daquilo, ela se sentia motivada para me contar de livros que ela tinha em casa, né? Ela se sentia à vontade para me dizer se havia gostado ou não daquele livro. Então veja, eu fui com algumas perguntas prontas, mas naquele contexto que eu criei, muitas outras perguntas surgiram e isso enriqueceu a minha pesquisa. Na perspectiva de Bakhtin também é importante a valoração, né? Porque quando nós falamos, nós damos entonação. E pelas entonações que eu dou,
é possível o pesquisador, você enquanto pesquisador, né, perceber o valor, né, daquilo que está sendo dito pelo seu entrevistado. Então, olha só, uma terceira questão que se levanta nessa questão da metodologia é a possibilidade de eu prestar atenção àquilo que é o valor, a valoração, o ideológico, onde o outro está colocando o acento de valor naquele evento, naquele acontecimento, naquele pedaço de mundo. Então veja, nessa perspectiva aqui, não é só escutar aquilo que o outro está dizendo, mas também perceber a tonalidade. Se ele está falando num tom de ironia, num tom de crítica, num tom de desdém, né? Olha, por exemplo, lembro que na minha pesquisa, né, eu perguntei assim, para as crianças, a professora lê para vocês? E aí uma respondeu, lê pouco, pouquíssimo. Então veja, olha, esse pouquíssimo, eu tinha ali que enquanto pesquisadora, né, analisar também o que está por trás desse pouquíssimo, porque ali ela colocou, né, o grau superlativo, não era só pouco, era pouquíssimo. E ela ainda disse com essa tonalidade, pouquíssimo, né, que era um tom de crítica. Então analisar também não só aquilo que é dito, mas a maneira pela qual é dita também é importante. Então, tá vendo? Vocês estão percebendo que é uma análise mais profunda, né? É analisar aquilo que é dito, né? Ao mesmo tempo, por que aquilo está sendo dito, aquelas palavras ali que a gestão está dizendo, que a gestão está dizendo, ela ouviu aquilo de quem? Porque quando a gente fala, sempre no nosso discurso, é possível perceber o discurso de outras pessoas, né? Seja pessoas que nos deram aula, sejam autores teóricos que nós lemos. Então, quem é o outro que está atrás da fala daquela gestora, né? Além disso, qual é o tom que ela está dizendo isso? Por que ela fala isso, né? Quais as experiências, quais as vivências, onde ela estudou, né? Há quanto tempo ela atua na educação, há quanto tempo ela é gestora. Então veja que tudo isso, né, é importante na hora de analisar os dados. É ir além daquilo que é dito, é buscar também o não dito. Nessa pesquisa, na perspectiva do Bakhtin, a gente também opta por não usar a palavra coleta de dados. Porque é muito comum, quando a gente vai fazer uma pesquisa, ouvir falar, eu vou lá fazer uma coleta, eu vou coletar os dados. Veja, o que é coletar? Coletar é pegar. Olha, este pincel está aqui, eu vou lá e coleto ele. Isso pode ser possível na pesquisa, por exemplo, na área de ciências naturais, né? Que o pesquisador, o biólogo, né, vai lá e coleta uma planta, vai lá e coleta um animal, isso é coletar. Nas pesquisas envolvendo o sujeito, a gente não vai lá coletar, porque os dados não estão prontos. Então, a gente usa o verbo construir, nós vamos construir os dados. Por quê? Os dados não estão prontos. Os dados vão surgir a partir do diálogo que eu vou propor com o outro, né? A partir das perguntas que eu irei fazer, e aí ele vai dar a resposta, né? E aí se eu vou alargar aquela pergunta para buscar uma nova informação, então veja que os dados eles serão construídos. E quanto mais você planejar um momento que o outro se sinta à vontade, um momento o mais parecido possível com situações nossas do cotidiano, melhores serão os dados que você irá construir. Então não vamos falar em coleta, e sim em construção dos dados. Por quê? Graue e Walsh explica essa opção pelo verbo construir, não pelo verbo coletar. Eles dizem assim, os dados não andam por aí à espera de serem recolhidos por investigadores objetivos. Pelo contrário, eles provêm das interações do investigador num contexto local, através das relações com os participantes e de interpretações do que é importante para as questões de interesses, né? Então, as respostas não estão prontas. As respostas vai depender da pergunta que você fizer, né? E de outra pergunta que você for fazendo para alargar, né, a compreensão daquele objeto que está sendo investigado. Segundo Amorim, todo objeto de pesquisa é um objeto construído e não imediatamente dado, porque o pesquisador seleciona seu objeto a partir de um determinado horizonte axiológico, permeado de uma série de já ditos sobre o tema da pesquisa, certo? Então, qual seria o papel do pesquisador? Quando vocês forem lá conversar com a gestão,
todos vocês serão pesquisadores. Qual é o seu papel? Então, o pesquisador se aproxima do campo para conhecê-lo. Então, vocês vão para a escola para conhecer a escola. Neste caso, conhecer o gestor, né? Como esse gestor, ele atua em determinadas áreas, porque vocês também já vão com temas pré-definidos pelos professores da disciplina. Vocês vão lá buscar informações a respeito de temas já definidos, né? Porém, distancia-se dele para auscultar, pensar e refletir sobre um conjunto de enunciados que materializam determinado discurso. Então, olha só a tarefa do pesquisador. Ao mesmo tempo que eu me aproximo do campo, vocês vão se aproximar da escola, se aproximar da gestão para fazer a pesquisa. Depois, vocês vão precisar se distanciar. Eu criei um vínculo muito grande com a gestão. A gestão se tornou minha amiga, meu amigo. Mas depois é preciso se distanciar para quê? Para fazer análise. Por quê? Porque na hora de analisar, se você deixar questões pessoais interferir, a análise pode não sair da forma que deveria. Então, há um momento de aproximação na hora da construção dos dados e depois na hora de analisar, compreender por que aquilo foi dito, é preciso um distanciamento. Nessa caminhada de reflexão, ele se lança para o universo discursivo e busca, dentro de uma profusão de vozes, um distanciamento analítico, ou seja, depois dos dados construídos, vocês vão se distanciar, Se distanciar não é mais voltar na escola, não. Se distanciar é não deixar, que possíveis amizades feitas, sentimentos ali criados na interação, que isso não prejudique, não interfira na análise que você vai fazer a respeito daquilo que você ouviu lá na escola. Bem, gente, é isso que eu tinha para a nossa primeira aula. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Vocês irão ler esses textos na disciplina, já está aí disponível no AVA. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado dessa perspectiva do Bakhtin, porque eu acredito muito nessa forma humana de fazer pesquisa. Acho que é uma forma que levo o outro em consideração, é uma forma que eu vou a campo disponível para escutar aquilo que o outro tem para me dizer. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.